Memória dos festivais de Guadirama. Ontem a gente realizou o primeiro dia, hoje o segundo dia a gente tem duas convidadas, Mayara Souza e Isaías Chaves, duas jovens mulheres aí, protagonizando, né, esse processo de pesquisa e de estudo. Quando a gente fica pensando assim, por que realizar um seminário sobre os festivais? Porque a gente incentiva também as pessoas a continuarem no processo de pesquisa, de estudo, né? Fizemos na época da pandemia o online, e aí tivemos Ana Martins, tivemos Marcelo Brito, Elta, Jabas, tantas pessoas contando a história, né? E quem está agora nas universidades é a juventude, estudando, pesquisando, colocando seus temas de conclusão de curso, né? No festival, e a gente fica feliz também de ter essa produção. Vou chamar aqui o secretário de Cultura, André Sé, chamar aqui o Tião também, representando aqui a casa, né? Os vereadores e as vereadoras aqui, a mulher com a mulher também. Chamar aqui seu Filu, fazer uma fala breve de abertura, né? Como a gente fez ontem também. Laércio não pôde estar presente hoje, mas nosso vice-prefeito está aqui, seu Filu, e a gente vai fazer essa fala de abertura breve, tá bom? Boa noite a todos. É um prazer estar recebendo vocês aqui na Casa do Povo, né? Esse segundo dia do seminário, festival de música, poesia, e é com muita felicidade, né, que estamos participando aqui. Peço desculpa pela minha ausência de ontem e quero falar aqui em nome também do presidente. Tá? Ele pediu desculpa por não estar presente aqui hoje, mas é um prazer receber todos vocês aqui essa noite. Tá? O meu boa noite. Quero também aqui, né, deixar já um agradecimento às pesquisadoras Mayara e Zayane, viu? São duas mulheres, assim como eu e Leila aqui, né, que estamos representando o Legislativo. É um prazer ter mulheres mais assim como vocês destacando. Então, deixo aqui o meu boa noite e o meu abraço a todos vocês. Boa noite, gente. Hoje é o segundo dia. Ontem foi muito enriquecedor, né? Sair aqui cheio de conhecimento, principalmente Betânia e Rezil falando aqui ontem sobre a história dos festivais. Vendo a Martinho aqui, a Martinha aqui Araújo falar, Reginaldo Belo, seu Laurindo, sou ruim do nome, Evelásio, seu Gaso Leite, essas pessoas que contribuíram, e que se eles não tivessem acreditado, se eles não tivessem a ideia, talvez hoje não estaríamos nem falando sobre isso, né, seu Deus? Então, para alguém, graças a Deus, alguém pensou, alguém sonhou nessa questão do festival. As pessoas abraçaram e nós estamos aqui hoje, ainda com as pessoas em vida, como o Wilson Leite, que foi um dos pioneiros que também abraçou, quando era prefeito, gestor, potencializador, e Vila Martins aqui, vivo, Reginaldo Belo, Laurindo, Blas Leite, professora Lélia, mas José Maria já são filhos, já, né? Já são filhos, aí já são filhos, já são netos aí, criados aí. E você vê um festival hoje tão forte que é exemplo o Brasil todo, porque é o único festival e onde eu fui participar do encontro de secretários, e lá tinha 370 secretários da Bahia, nós temos 417 municípios, e um camarada lá, falando na frente lá, que a cidade dele era uma cidade que inspirava poesia, e que a cidade dele, eu lembrei de Javazés. No momento eu lembrei logo de Javazés, porque Javazés falou que fez essa defesa também, no encontro que ele estava. E o cara disse, olha, nós temos 27 anos que nossa cidade nunca parou o festival. E eu disse, tá, você está devagar. Eu levantei a mão e fiquei levantando a mão e ele disse, pode falar, meu amigo. Eu disse, mas eu quero o microfone. Nossa cidade tem 49 anos.
e nunca parou, nem na pandemia. Aí depois o secretário de Cultura do Estado veio conversar comigo para saber sobre isso. Você tem que procurar o impacto estava ali, eu fui procurar e falar. Então, assim, a nossa cidade é uma cidade que tem sido destacada, porque nós temos pessoas aqui responsáveis que se preocupam realmente com a cultura da nossa cidade. Nós temos Cleber Duano, o presidente representando aí o conselho, e ali o qual nós temos várias pessoas, que são 28 pessoas, né, do conselho, do qual eu faço parte, que são 28 prestadores, 14 da sociedade civil, 14 do poder público, que estamos ali para pensar e refletir sobre cultura. Então é muito bom ver, agradeço a Deus porque Deus me colocou, estava falando ali para Patiana, que eu estou muito feliz de ser secretário de Cultura, porque aqui eu vejo as coisas acontecerem e acontecem, você vê o fruto do corpo das pessoas. Então é muito bom ter isso. Parabéns a você que está aqui hoje. Agradecer aos vereadores Tian e o nosso amigo Francisco da Pesca por estar presente aqui. Ontem tivemos mais vereadores, mas hoje vocês continuam representando a casa. E você que veio, parabéns e uma salva de palmas para você e viva a cultura. Boa noite a todos e a todas. Então, hoje, né, o segundo dia, a gente dando continuidade, né, do seminário do início ontem, que trouxe história maravilhosa, né, através de nossa amiga Câmara, Vizinho e os demais, né, que estiveram aqui. Pôde, né, passar para a gente memorizar aquilo que aconteceu no início, né, desse festival. Eu queria justificar aqui, primeiramente, a ausência aqui do nosso prefeito, o doutor Laércio. Ele está com a agenda muito apertada. Ontem mesmo ele estava presente aqui, mas não tirava a mão do celular, tentando passar informação sobre o aniversário, né, a festa da nossa cidade. E ele pediu para justificar a ausência dele aqui. Mas pudemos aqui hoje contar com a presença dos dois secretários, né, Pedro Gilvão, nosso amigo Wilson, o vereador Francisco. E hoje representamos demais vereadores aqui, a nossa amiga Elisângela, né? Conhecida como Tiana, né? Como todos conhecem. Então, é uma coisa maravilhosa você poder reviver tudo aquilo que já passou. Quem não tem conhecimento, com certeza vai ficar informados de tudo aquilo, como começou os nossos festivais aqui no nosso município. E é muito importante a gente participar de um momento como esse, porque são coisas que vai ficar gravadas em nossas mentes, das histórias do nosso município, né? A parte da cultura. Eu quero parabenizar aqui o nosso, né, secretário de Cultura, o nosso André Gessé, o coordenador aqui de todo o evento, ao lado do secretário Gilberto. Que Deus abençoe vocês. Eu sei que vocês têm dado o máximo para que possa fazer a apresentação da parte da cultura em tudo, no nosso município, através dos festivais, apresentação da Semana Evangélica. Tudo isso foi coisa maravilhosa e foi organizado por vocês. Parabéns, André, viu? Então é isso aí, né? Vamos sentar, vamos ouvir mais uma vez esses historiadores, essas pessoas, pesquisadores, para falar um pouco da história de nossa cidade. Valeu, boa noite a todos. Quero aqui agradecer também a Rafael, né?
Oliveira, que está aqui, fazendo transmissão pelo canal, lá no YouTube. Agradecer também a TV Botirama também, Lima Junto, que está aqui todos esses 2 dias, sempre cobrindo vários eventos na cidade também. Obrigado, TV Botirama, né, por esse registro. Agradecer a vocês, aos presentes aqui, porque um seminário, uma atividade como essa, ela só consegue ser realizada se tiver o público, as pessoas interessadas. E aqui nós temos uma representação da sociedade de Botirama, né? Gestores, instituições culturais, artistas, secretários, vereadores. É muito importante ver as pessoas interessadas pelo nosso patrimônio cultural da cidade, que vem sendo cultivado nesses 67 anos e de história do festival, que nós estamos entrando nos 50 anos. Quero convidar aqui nosso amigo artista, poeta, cantador, Lamartine Araújo, para declamar uma poesia aqui. Boa noite a todos. Como eu falei ontem, a criação do festival foi uma festa que nós fizemos para homenagear a Botirama. Uma festa de aniversário que ele fez. Entendeu? Um dia só, festival de música. Então era para ficar marcado na história do Botirama, uma festa, porque até aquela altura o Botirama já tinha 19 anos, nunca tinha havido uma festa de aniversário para a nossa cidade. E aí nós fizemos essa festa. Eu fiz aqui 2 cordéis. Para Caledoão eu escrevi em sétima, septilha, né? Escrevi em 10ª. Eu vou ler isso aqui em septilha, se der tempo, se tiver espaço, eu ler o outro que eu fiz em 10ª. Então, isso aqui é a história do festival de música. Vai falar dos festivais, do festival. Aí eu começo falando do primeiro ano, né? No ano anterior. No ano 76, já tinha maioridade. E nem mesmo uma festinha merecera essa cidade. Sem festa de debutante, o seu príncipe galante ficou também na saudade. Lembro-me bem da gincana e da jecana também. Apolo 11 ganhou, pois não teve para ninguém. Faísca velho demais, nem aguentava jamais uma competição também. Na travessia do rio, Caçula foi campeão. E foi um grande sucesso a prova de natação. Até que apareceu o seu rival, Eliseu, a mais nova sensação. E festa só de um dia, para a semana da cidade, foi um grande crescimento. E toda a dificuldade conseguimos superar para nunca mais parar, dando continuidade. Hoje é o mês inteirinho, com festa para todo gosto, no palco que está no cais, bem do lado do sol posto. Tem esporte, recital, tem música no festival, aqui no mês de agosto. As artes têm seu lugar, pois aqui é berço delas. Dança, teatro, é cultura. E também as artes belas, que retratam a natureza e toda a nossa beleza representada nas telas. Tinha 19 anos, com uma bela postura de quem nasceu para brilhar. E para essa formosura, fizemos enfim uma festa. E não foi nada modesta, pois foi feita à sua altura. Uma festa grandiosa, cantando sua beleza, para ficar registrado esse dia com certeza. E botar no calendário, também no imaginário, toda essa nossa riqueza. Foi um festival de música, um grande acontecimento. Hoje ele é tão grandioso quanto o seu merecimento. Tem gente de todo canto para apreciar o encanto desse nosso sentimento.
Foi lá no Salão de Carlos onde tudo começou. Uma festa improvisada que todo o povo abraçou, aquela maior gritaria, a plateia em euforia, com faixa, apito e tambor. O primeiro festival foi o maior movimento que a cidade pôde ver. Foi visto naquele evento que o povo em Botirama sabe dizer como ama mostrar naquele momento. O povo ali proclamou e Botirama ganhou todo o apreço também. Foi cantada com amor, festejada com carinho. Foi o maior murmurinho. Tudo bem, continuou. Hoje é tudo diferente. Com a tecnologia, facilitou por demais, só perto da euforia que emanava dali. Eu ainda posso ouvir o barulho da alegria. Tudo é muito grandioso nos eventos de hoje em dia. São outros tempos agora. Ninguém imaginaria onde iríamos chegar e poder também mostrar um pouco dessa magia. Era uma festa apenas para poder comemorar sua passagem de ano, depois de se emancipar. Mas o que aconteceu é que essa festa cresceu para o tamanho que está. Obrigado, Marquinhos. Muito bom. Poesia já pode estar na revista, né? Pode colocar na revista a poesia da Marquinhos. Não é, não? A apresentação da revista. Nós estamos com a ideia aí, já fervilhando na cabeça do ano que vem, de publicar a revista com o trabalho, né, de vocês, se vocês concordarem, publicar a revista também fotografias, e ter uma revista bacana, uma produção acadêmica, mas também ter poesia, ter outras coisas também, né, na revista. Agradecer aqui a presença do Manuel também, presidente da CDE, obrigado por ter vindo, Consuelo, que é da Mãos Dadas, uma instituição que trabalha com cultura e arte. Importante dizer que no bairro Alto do Fundão, Consuelo e a Associação Mãos Dadas faz um trabalho belíssimo e que de alguma forma a produção desses artistas lá do Alto do Fundão vem através da associação. A Fundifran também, que realiza a Semana do Rio São Francisco, né? Faz também a celebração da cultura do sertão. Importante dizer, porque quando a gente tem, para além dos artistas, tem também instituições que se preocupam com a cultura e com a arte, né? E a Fundifran, e a Mãos Dadas, a Cacá e o Dom Tiago Góes são instituições que têm esse cuidado com a nossa cultura. Agora vou chamar aqui agora Maiara Souza, pesquisadora, aí que vai apresentar para vocês Festival de Agosto, um mergulho nas dinâmicas urbanas e culturais de Ibotirama. Obrigado, viu, por compartilhar com a gente. Escutam bem agora? Boa noite, eu sou Maiara. Vou me apresentar rapidinho. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou Maiara, sou nascida e criada aqui em Botirama. Sou formada recentemente pelo Instituto Federal da Bahia, Campos Barreiras, no curso de Arquitetura e Urbanismo. E eu decidi trazer o tema dos festivais para o meu trabalho de conclusão de curso. E aí, eu vou começar a explicar um pouquinho, né, de como foi esse processo. E o meu título do meu trabalho é Festival de Agosto, mergulho nas dinâmicas urbanas e culturais de Botirama, Bahia. Minhas motivações para falar disso, né, dentro do campo da arquitetura e do urbanismo,
partiram muito também da minha relação com a cidade. Eu entendo Ibotirama como esse centro onde arte, cultura, histórias e memórias elas se entrelaçam. E eu tinha muita vontade de falar do meu lugar dentro da faculdade, em outros trabalhos, isso já vinha acontecendo, então eu sempre busquei trazer isso para dentro da academia, e aí o meu trabalho de conclusão de curso foi mais uma resposta a esse desejo. E aí, dentro da arquitetura do urbanismo, quando eu falei que eu queria escolher esse tema, enfim, muitas pessoas que não eram da área ou que não tinham muito conhecimento ficavam me perguntando, tá, mas por que falar de festival dentro da arquitetura do urbanismo? Qual a relação que se dá entre esses dois temas? E aí, meu trabalho é também uma resposta a isso e também dentre outras coisas que eu vou abordando ao longo da apresentação. Então, eu parto dos festivais por entendê-los como fenômenos urbanos, e o que me interessou com essa pesquisa foi analisar esses festivais e tentar entender sua relação com a cidade, como que eles se movimentavam, as dinâmicas urbanas, as dinâmicas culturais, quais outras manifestações que se relacionavam com esse evento e de que maneira que eles ocupavam ou reformulavam ou se ajustavam no espaço urbano, na cidade em si. Meu trabalho ele resultou em um trabalho teórico, então eu trago aqui algumas das minhas metodologias de pesquisa, eu faço uso de algumas poesias e músicas dos festivais para também trazer essa linguagem para o meu trabalho, então ele é repleto de música e poesia, eu faço análise de algumas delas durante o trabalho, elaborei algumas fotografias, fiz uso de referencial teórico e fiz algumas interlocuções. Deixa lá, pode passar. Então, eu trago o festival como esse elemento central para essa criticidade. E eu trouxe um autor, que ele é chamado Guerres, ele vai discutir cultura para poder fazer um contexto, uma contextualização, porque eu entendo esses eventos como fragmentos de um processo cultural maior. Então, dentro da cultura, a gente tem várias ramificações e o festival é um desdobramento desse processo cultural. E Guerres, eu acho que é assim que se pronuncia, ele vai dizer que a cultura, ele vai tentar conceituar a cultura, e ele vai dizer o seguinte, que o animal é um animal amarrado em teias de significado que ele mesmo teceu. E ele assume a cultura sendo essas teias e sua análise. Então, meu trabalho, como vocês vão perceber ao longo da minha apresentação, ele está rodeado de emaranhados, de linhas e traços, porque eu parti desse entendimento de cultura para também trazer isso para a identidade do meu trabalho. Pode passar. Aí, como eu falei, aqui são os capítulos que eles compõem a pesquisa, e aí eu desenrolo esse emaranhado em alguns eixos, sendo eles os rios que descem o caminho, histórias e memórias, culturas e identidades, a cidade urbana, emaranhado e considerações tecidas. Eu começo falando de história e memória e apresento sobre a cidade de Ibotirama. Então, Ibotirama, essa cidade está localizada na margem direita do São Francisco, faz parte do território de identidade do Velho Chico, e tem um rio como elemento importante tanto na formação quanto nesse processo de transformação urbana. E o rio ele vai ser um elemento muito importante também para a nossa própria produção cultural. Como eu falei, meu trabalho está sempre rodeado de poesia e música. Eu trago alguns recortes dessas poesias para narrar esse processo também. Aqui eu trago uma de Jarbas, que está aqui presente, pode passar, que fala um pouco dessa relação de cidade, enfim.
Aí na poesia diz o seguinte: a cidade é uma embarcação parada, influida, de olhares no rio, paz eterna correr. Pode passar. Aí nessa outra, tem um outro trecho dessa mesma poesia que é a lenda da cidade, se não me engano, a história da... Eu não lembro exatamente a poesia, mas o título. E o subtítulo, né? Pronto. Nesse restinho diz, né, que o rio adubou a cidade, fertilizou o homem, adormeceu o homem, fertilizou o homem de tão alto a água já foi rio, e o rio de tão bruto já foi eu. Pode passar. Aí eu começo, então, a adentrar nos processos de futura identidade e falo um pouco, né, dessa cidade que é conhecida como esse polo produtor de cultura, mas também como esse polo disseminador da cultura que produz. E trago o mês de agosto como esse recorte, né, onde a gente tem maior concentração de produção cultural em comemoração, que vai acontecer em comemoração ao seu aniversário de emancipação política, que ocorre ali por volta de 1958. Aí eu trago aqui, né, algumas imagens desde os anos de 1970, quando começa com o festival, e outras manifestações que vão se agregando, né, incorporando essa semana, que começa com um dia específico, mas que hoje é um evento que antecede e se estende por todo o mês de agosto. Pode passar. Falando um pouquinho mais, né, adentrando um pouco mais na questão dos festivais, que é o que vai dar início a essa comemoração festiva de comemoração ao aniversário da cidade, vai surgir, então, lá em 1997, um festival de música, que é um festival que surge, né, a partir de um grêmio estudantil do Colégio Progressista, e vai surgir comemoração desse aniversário, né, como um desdobramento desse festival. Vai surgir o Festival de Música, de Poesia, ali em 1985, e eles, pode passar? São festivais que surgem, né, influenciados pelos grandes festivais nacionais que vai surgir e serem transmitidos na TV, no rádio, e durante, né, 1990, naquela década ali, vai ter alguns festivais que vai surgir muito, né, influenciado por isso, e também surge um contexto de ditadura militar, que vai reverberar essas produções culturais que acontecem aqui nesse território. E aí os festivais, né, estão agora entre os maiores em número de edições ininterruptas do país. O FEMP acumulou 49 edições e o FEP 41 edições. Meu trabalho, eu não me debrucei tanto a explicar esse processo histórico, porque eu acredito que outras pesquisas, como a de Cana Maria de Rezinho, se debruçaram muito mais sobre isso, e eu tinha outros aspectos para abordar, então eu fiz um panorama mais geral, né, sobre essa história assim, do festival. Não que eu não esteja contando a história também, mas por um outro viés. Pode passar. Aqui algumas imagens que eu peguei de alguns troféus ao longo dos anos. Então, à medida que esses festivais, né, foram sendo reproduzidos, sendo repetidos, eles passaram a serem entendidos como algo a ser preservado. E hoje são reconhecidos, né, como patrimônio, ainda que não haja registro ainda desse movimento cultural, eles têm esse entendimento. E aí, no meu trabalho, eu trago esse entendimento do que é patrimônio, do que é preservação, na verdade. Eu defendo a ideia de que, eu vou ler aqui esse trechinho que eu trouxe escrito, assim, né, que eu defendo a ideia de preservação de todo o bem material, né, como algo que não deve ser visto como um esforço para manter as identidades e as culturas inalteradas, mas, na verdade, precisa ser uma maneira de que a cultura se atualize, se reinvente, à medida que ele vai também evoluindo com a sociedade, né? Então, essa questão, né, do movimento e das modificações são movimentos importantes para todo e qualquer processo cultural, porque
todos os processos culturais estão o tempo todo se modificando, se adaptando. E eu trago aqui como exemplo, por exemplo, os festivais, né, lá de 1970, nesse formato que acontecia em espaço fechado, que apesar de ser um formato essencial para aquela época, ele também responde à época que surgiu. E o festival que acontece hoje, ele é desdobramento de todo o processo histórico que ele está acumulando ao longo dos seus 50 anos. Então não dá para negar esse processo de mudança, apesar de que algumas mudanças podem ter algum caráter mais, enfim, a gente julga assim, né, o que é bom e o que é ruim, mas o que é relativo, mas eles passam por esses processos e é isso, assim. Então eu acredito, né, que esse formato, apesar de não fazer sentido na época, pode ser que nos dias atuais não façam, mas isso não quer dizer que os festivais deixaram de ser o que era, mas muito pelo contrário, eles se adaptaram, se ajustaram à sociedade em que eles coexistem, né? Pode passar. Não, volta. Volta. Tá travado? E aí, como exemplo, né, dessas modificações que os festivais foram sofrendo e passando ao longo do tempo, eu destaco 3 delas, que a primeira delas é quando ele, ali por volta de 1980, 90, ele começa a se expandir, então sai dessa esfera, desse evento local e começa a atingir outros públicos de outros lugares, cidades vizinhas, e por volta, nesse período também, ele vai alcançando na escala regional, até chegar na escala nacional. Esse movimento, ele vai impactar e vai gerar um segundo movimento, que eu destaco aqui, que é quando os festivais, eles se dividem, né, nessa etapa local e a etapa nacional. Uma resposta mesmo a esse processo, né, de crescimento, porque se sentiu necessário de que houvesse uma etapa local para que os artistas locais tivessem seu lugar assegurado ali na etapa nacional. E aí, um terceiro momento que eu coloco aqui como um processo importante de mudança é quando esses eventos eles saem da esfera privada e passam a ocupar os espaços públicos. Pode passar. E aí, a partir disso, então, que eu começo a passar e a estabelecer algumas relações urbanas com esses eventos. Aqui, eu fiz uma cartografia onde eu mapeei todos os lugares que o festival ocupou ao longo do tempo. Então, aqui, nesse pontinho vermelho, é o primeiro lugar que o festival ocupa, né, que é o Salão de Carlos Punk, e aí ele vai se direcionando para outros lugares da cidade. Então, ele vai migrando para outros espaços e essa migração ela não é linear. Então, ele não sai de um lugar e vai para outro e vai para outro. Ele retorna, então, às vezes vai para um e volta. Pode ir. Então, ele ocupa os espaços urbanos e é isso. A cada ano ele vai e volta e retorna. Então, está sempre nesse processo de migração. Esse mapa ele foi produzido a partir do livro As Canções de Agosto, que data, né, todos os anos em que os festivais foram acontecendo, e eu fiz essa fotografia a partir disso. Pode passar. Nesse outro, eu faço um mapeamento dos espaços privados e dos espaços públicos. Então, aqui em azul foram os espaços privados que esses festivais passaram, e em laranja são os espaços públicos. Então, ele percorre, né, por esses espaços, e ele vai chegando próximo ao Rio aqui, por volta de 1983, mas retorna, enfim, e vai se assentar, se fixar nesse espaço aqui por volta de 1997. Aqui é um outro mapa que eu faço uma relação de público participante, então a gente percebe, né, que ali por volta de 1977, quando ele surge, tem um público menor, mas à medida que ele vai ocupando a praça, ele também vai permitindo
permitindo que mais pessoas participem, então ele acaba tendo um alcance maior. Aqui é um mapa em que eu separo a etapa local e nacional, que é a etapa local. Aí na etapa nacional, no momento em que se divide ali por volta de 2005, a etapa nacional sempre foi realizada ali no palco principal, né, o palco de eventos, mas a etapa local ele migrou por alguns espaços ao longo do tempo também, até chegar hoje, onde é realizada atualmente, que é a Praça Mãe Josinha. E aí, esse movimento, né, então, de migrar, de sair do espaço privado para ir para o espaço público, ele vai gerar tanto um significado, né, de tipo assim, é uma resposta ao público participante que também estava aumentando, mas é uma resposta também que vai trazer um significado social e político, porque mais pessoas conseguiriam acessar esse evento. Que antes, quando realizados em espaços fechados, eram tidos como elitizados, né? E então vai ter essa modificação. E aí, então, quando eles passam a ocupar as praças, eles são realizados em blocos temporários, e aí começam a se fixar ali naquele espaço, né? Ao redor da praça, do cais, e isso vai levar à construção de alguns equipamentos culturais para a realização desses eventos festivos. Aqui dando ampliação nessa área aqui do cais, eu mapeei 3 palcos que foram construídos não especificamente para essa função do festival, mas também para as celebrações festivas que aconteciam no período, né, mas com mais evidência do festival. Ali em 1995 vai ser construído um palco que vai ser demolido no ano seguinte. O segundo palco, né, que era o palco da Praça de Eventos, vai surgir em 1997, e ali o Coreto, que surge mais ou menos por volta de 2002, 2005. Inclusive, esse mapa, eu registro o ano de construção, mas eu já poderia ter feito um segundo mapa, que é o ano de demolição, porque todos os 3 já não existem mais com a configuração que o festival era realizado. Pode passar. Aqui é o primeiro palco que eu cito, que ele era ali de costas para o rio, que só durou uma edição, né, ele só foi utilizado um ano. E aí depois foi construído o palco de eventos, que foi demolido esse ano. E o Coreto, que cedeu por muito tempo a etapa local, que também passou por um processo de reforma. Pode passar. E aí, essa ocupação dos festivais no espaço público, essa ocupação dos festivais no espaço público, ela não vai acontecer sem a presença de conflitos, né? Porque ao ocupar o espaço urbano, vão surgir outras manifestações que vão começar a disputar esse espaço, né? Seja espaço físico, espaço simbólico. Sabe? Que é quando vai surgir, por exemplo, o Ibotifolia. Então, o Ibotifolia surge com essa micareta ali por volta de 1997 e começa a ganhar destaque na agenda festiva, e os festivais que até então ocupavam esse lugar de protagonismo, eles são empurrados para a semana seguinte. Pode falar. Então, vai gerar uma série de críticas relacionadas ao Ibotifolia por ocuparem, né, esse lugar, né, por ser esse estrangeiro que veio de fora. Então, ele acaba sendo colocado como uma ameaça. E aí eu trago um outro autor que ele vai falar, né, que existe essa cultura banalizada e essa cultura cultuada, e eles vão disputar entre si porque eles estão ali num processo de coexistência. Então, eles ocupam o mesmo espaço, eles estão disputando o mesmo espaço, estão disputando os mesmos serviços, os mesmos recursos. E isso é inerente, né, dos processos culturais, enfim. E aí é isso, então eles vão coexistir em tensão. Mas eles acabam não se anulando, né? Tanto que os dois ainda existem hoje com suas complexidades, cada um com suas complexidades, mas disputam ainda assim recursos, símbolos e significados. Aqui é uma fotografia mais simbólica, onde eu faço essa coexistência, eu sobreponho o percurso do Ibotifolia e o percurso dos festivais, só para mostrar mesmo essa coexistência espacial, mas que também se reflete em outras
outros aspectos. Pode passar. E aí, esse primeiro momento, eu estava minha pesquisa estava muito voltada para os referenciais teóricos que eu estava utilizando, e aí eu senti a necessidade de partir para de escutar outras pessoas para tentar entender outras nuances que surgiam a partir desses festivais. E aí, fui fazer algumas interrupções e eu destaco que nenhuma das minhas interrupções elas tiveram um roteiro muito estabelecido. Elas não tiveram um roteiro estabelecido porque eu queria que as coisas aparecessem espontaneamente, mas, coincidentemente, todas ou quase todas as minhas interrupções elas tiveram respostas muito parecidas, então enfatizavam, né, a importância dos festivais para a cidade, o festival como patrimônio material, e citavam, todos citavam outros projetos que surgiram no desdobramento dos festivais, como o exemplo do FEIPEI da Biblioteca de Autores. E aí eu trago duas interrupções que se destacam aqui na minha pesquisa, porque trataram de um aspecto muito específico que para mim surgiu como uma curiosidade, né, de tentar entender mais sobre isso. Que é quando eu entrevistei Gilberto, por exemplo, e aí a gente conversando, né, sobre esse processo dos festivais, a elaboração deles, e ele fala que a gente tem um festival com quase 50 anos, mas que não é um festival que ainda atinge, né, toda a população, e que usa de exemplo o bairro Alto do Fundão, dizendo que nem todo mundo vem assistir o festival. Pode passar? E aí isso se conectou com outra entrevista que eu fiz, que foi com Tâmara, que quando, enfim, a gente conversando, ela citou o exemplo de Adriano Casanova como essa figura que vai surgir a partir de um projeto social, que é morador do bairro e que tem, né, essa carreira alavancada por esse projeto social. Então isso surgiu como uma questão, né, para mim. Eu fiquei, esse processo, pode passar? Eu senti a necessidade de avançar de tentar entender esse bairro, porque quando eu falo de festival, eu estou também falando de um recorte espacial, e o bairro está localizado ali acima, né, como está destacado. Trago aqui uma música de Adriano Casanova, que ele diz, aqui no alto, tanta paz em mim, um novo sentido no fundo do mundo, fugindo do fim. Pode passar? Então, eu decido acessar esse bairro para tentar entender essas nuances a partir de Adriano Casanova, então vou conversar com ele. E aí ele reforça a importância desses projetos culturais na sua carreira, fala um pouco, né, dessa questão da ausência de recursos de investimento no bairro, que até hoje ainda sofre com algumas questões, né, de falta de... Eu trago uns exemplos na minha pesquisa, por exemplo, como ainda falta serviços básicos como coleta de lixo, que não abrange todo o bairro, como saneamento e pavimentação, que são elementos essenciais para você acontecer, né, bem, e que ainda há essa ausência. Pode passar? Aqui só para a gente entender, então, quando eu falo de festival, aqui são essas bolinhas vermelhas, a ocupação dos festivais, né, na cidade. Pode passar? Então, o Alto do Fundão está lá em cima. A gente consegue ver, então, que há um distanciamento, né, apesar de haver também um distanciamento simbólico, por ser um bairro estigmatizado, ainda hoje há esse distanciamento espacial que é causado, né? Pode passar? Aí eu entendo com isso, né, que essa marginalização não se dá somente de forma simbólica, mas é também reforçada materialmente. E aí, pensando em infraestrutura urbana, infraestrutura de cidade, eu tive a ideia de mapear os equipamentos culturais como esses equipamentos urbanos, pode passar. E aí, essa ausência de infraestrutura, ela também é reforçada quando a gente olha para esse mapa. Pode passar? E a gente percebe que há uma concentração de equipamentos culturais. Aqui eu trago os equipamentos culturais como associações, pontos de cultura, auditórios, espaços culturais e palcos, que há uma concentração também com um processo histórico de desenvolvimento da cidade que surge desse núcleo urbano. Então faz sentido
Mas ainda assim, quando a gente olha na escala macro da cidade, isso não se concretiza, né? E aí, quando eu penso, por exemplo, como que garante acesso à saúde e educação, a gente pensa, né, que tem escola em todo bairro, tem postinho em todo bairro, e aí isso vai suprir uma necessidade, né, de todo um bairro, de toda uma cidade. Mas quando a gente passa a pensar cultura, a gente não vê equipamentos culturais pela cidade, a gente vê uma concentração. E aí isso foi reforçado aqui. Mas eu destaco ainda assim, por exemplo, que tem uma manchinha lá em cima, tem a vermelha e a que é um recorte espacial da minha pesquisa que eu uso no fundão, né? Tem a manchinha vermelha e a verde, que são os equipamentos culturais presentes no bairro, que são extremamente importantes para isso. Pode passar. E aí tentando entender, né, se tudo isso que eu fui discutindo, amarrando e costurando aqui, eu passo os emaranhados, e onde eu me questiono, né, como é que a cultura ela chega, onde faltam serviços tão básicos como o serviço de coleta de lixo, pavimentação, saneamento básico, entendendo que a cultura ela tem um papel também importante na construção social e que deveria ser igualmente acessível a toda a população. Só que essa questão ela também tinha sido respondida nas minhas interlocuções, quando disseram que, apesar de não haver esses equipamentos, esse acesso à cultura é levado através de políticas públicas. E aí políticas como o FEMPEI, que é o Festival Escolar, que vai fazer essa mistura, né, da educação com a cultura, a biblioteca de autores e outros projetos sociais, como o Biblioteca Fundão. E aí isso vai dar uma escala de uma produção que, diferente do festival, que é essa produção anual, que é eventual, que acontece de ano a ano, essa produção vai ser uma produção menor, em menor escala, que vai estar diluída, né, tipo, fragmentada e espalhada na cidade. Então eles ocupam essa produção, né, essas políticas públicas, elas ocupam um lugar que os festivais, justamente por ter seu caráter eventual e anual, ainda não tinham conseguido alcançar. Pode passar. E aí, para além dessas políticas serem, de cumprir essa função, né, de dar oportunidade de acesso à produção cultural, também são ações de preservação de patrimônio, porque quando a gente fala de patrimônio, uma das ações também é esse engajamento, né, dos públicos mais jovens, fazer com que eles participem dessa produção, para entender que isso é importante, que deve ser preservado, deve ser mantido. E aí, no finalzinho da minha pesquisa, eu fiz um mapeamento do público participante dos inscritos dos festivais. Eu não tive tempo para me decorrer sobre isso, mas eu fiz um recorte, né, uma amostragem de período em que eu cadastrei os inscritos dos festivais ao longo dos anos. Eu fiz o recorte entre 1993 e 98, 2005 e 2023 e 2024. Ali a gente percebe em amarelo e em vermelho, né, essa mancha urbana que o festival ele consegue alcançar muito centralizada, e já em 2023 e 2024 ela se expande. Então eu acho que isso é realmente uma resposta a essas políticas públicas que vêm sendo realizadas, apesar de não ter aprofundado isso na minha pesquisa. Pode passar. Então, nas minhas considerações, eu trago que os festivais eles são eventos fundamentais para a expressão artística e para a história de Guatirama, mas que eles sozinhos eles não conseguem dar conta de toda a complexidade da cidade. Então, o acesso à cultura nos festivais, ela tem sido difundida, né, por meio dessas iniciativas e políticas públicas que se entrelaçam ao cotidiano, extrapolam o tempo e espaço dos festivais e que permanecem criando possibilidades para aqueles que historicamente estiveram à margem dos processos culturais e urbanos.
Então, o Alto do Fundão é um recorte da minha pesquisa, né? Eu não consegui também analisar todos os bairros da cidade, mas, ao analisar isso, torna evidente para mim, mais do que antes, que pensar a cidade, pensar os festivais, é também pensar a cidade em sua totalidade, né? Não de maneira unificada, mas também de forma relacional, com suas contradições, resistências e complexidades. Pode passar. Então, os festivais, ao impactar a dinâmica da cidade, ele vai negociar espaço, vai lidar com tensões, vão influenciar interações sociais, e aí eu entendo que eles se configuram não só como um reflexo de cultura, mas também como um agente transformador da cidade. Então, depois de tudo que eu fui apresentando e costurando aqui, eu entendo que pensar os festivais é pensar em cultura, é pensar em patrimônio, conflito, história, rio, urbano, e que tudo isso está entrelaçado. E aí eu queria dizer queria finalizar minha apresentação dizendo que se algo que esse trabalho me mostrou é que a cidade também ela é feita daquilo que não pode ser reduzido, daquilo que transborda, e por isso que a cidade, assim como a cultura, ela deve ser entendida pela sua complexidade. Pode passar? Então, assim, eu finalizo minha apresentação e eu espero que esse trabalho, assim como os outros, também seja uma ponte para que novas pesquisas continuem aparecendo. E esse é só mais um fio dentro de todo esse emaranhado que eu venho discutindo aqui. É isso, obrigada. Eu queria também. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui, de representar e fazer parte desse grupo de pesquisadores, porque eu entendo que isso é muito importante. E é isso, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, pelo incentivo da Secretaria de estar realizando esse momento como esse. É isso. Mais uma vez, Obrigado, parabéns, né? Que bacana ver que tem pessoas refletindo para além do que a gente já sabe. É importante dizer que o festival ou a cultura, a gente sempre fica pensando na cidade e pensando nos artistas e pensando nessa produção cultural. Então, o quanto é importante existir biblioteca de autores, existir um plano de trabalho na Secretaria de Cultura, uma equipe fazendo gestão, entender que as instituições, o Mãos Dadas, a Fundifran, o Cacais, o artista na sala de aula trabalhando, mostrando que a cidade, na verdade, entende que cultura é economia, precisa contratar. E tem uma coisa, Mayara, que acho que você trouxe na sua pesquisa, que está presente, que eu acho que todo mundo aqui sabe. Cultura é um ato de resistência. Porque toda vez que você vai debater cultura, você vai debater orçamento, sempre a cultura ela fica na superposição de dizer assim, mas não tem um jeito menor. Quando se realiza, por exemplo, uma Ibotifolia, você tem artistas que vêm de outros lugares. E eu acho que Botiama tem uma coisa muito primordial, que é as pessoas que lutam pelos artistas locais. Os artistas locais que lutam pela sua arte. A gente precisa sempre dizer isso, que a sociedade precisa colocar esses artistas locais sempre nesse pedestal, porque o que mantém o festival vivo é a produção cultural desses artistas locais. Por isso que a juventude tem que ser sempre potencializada. Quando vê os meninos na praça, a juventude precisa fazer o quê? Dar a eles instrumento, dar a eles condição financeira para que eles consigam produzir, entender que ele é artista e que ele é profissional, que ele pode ser escritor, que ele pode ser pesquisador, que ele pode ser cantor, que ele pode ser poeta, que ele pode publicar o livro, que ele pode gravar um CD, mas para isso nós precisamos sempre defender a economia da cultura. Tá? Obrigado. Você está aqui.
Vou chamar a Martim, que ele tem uma poesia, e aí vem Zaiane. Chega pra cá, Zaiane. E aí quebra aqui o... Segunda parte. Falando do festival, hein? Ano de 58, conseguiu a liberdade. Passou então a cidade a filo de Bom Jardim. Só sei que foi assim, que tudo se sucedeu. O povo compreendeu que era chegada a hora de dizer por mundo afora que Botirama nasceu. No ano 76 já tinha maioridade, mas essa nossa cidade, que nós amamos demais, não tiver em seus anais uma comemoração em forma de adoração que dedicamos a ela, de uma forma singela, pela nossa geração. Já 18 anos tinha, no ano 76, e vou dizer para vocês que a festa de debutante, que é a mais importante, nada teve nessa data. É a coisa mais ingrata. Já passei. Aí dá. Bom. Que se faz uma donzela? Não dançou com o príncipe dela, é o que o povo nos relata. Já que com 19 anos ostentava uma postura com uma bela formosura de quem nasceu para brilhar. Mesmo sem comemorar a festa de debutante, o seu futuro brilhante começou dali para frente, um tempo bem diferente e hoje é muito importante. Ganhou festa grandiosa, cantando as suas belezas, que por essas redondezas jamais houve coisa assim. Teve festa, agora sim podemos comemorar e o nosso amor demonstrar pela nossa Botirama e dizer como se ama numa festa de arrombar. Foi um dia só de festa, porém muito inesquecível. Ficou quase impossível esquecer aquele dia. Foi tamanha a alegria, o povo todo cantando, o seu amor demonstrando nesta comemoração. Ainda guardo a emoção e continuo escutando. Foi o Festival de Música, o grande acontecimento, que teve nesse momento com os artistas da terra e uma cortina de serra mostrando nossa cultura e toda a desenvoltura que o nosso povo carrega. O nosso sangue não nega o nosso amor e bravura. Mas era pouco demais, uma festa só de um dia. A cidade merecia uma homenagem melhor, uma coisa bem maior, que tivesse a sua altura, mostrando a sua cultura em Semana da Cidade, toda de festividade, com a nova leitura. Lembro-me bem da Gicana, e da Jacana também, que não teve para ninguém. Apolo 11 ganhou, e o prêmio faturou na maior tranquilidade, pois aqui nessa cidade não tinha um competidor, nem mesmo um chefe pastor para disputar a liberdade. Faísca não tinha porte para competição, nem também preparação para correr uma pista. Seu Tomás seguia a risca, um traquejo bem maneiro, pois não andava ligeiro devido à sua idade. Lhe faltava agilidade e força no seu passeio. Outro evento que também entrou na programação, Caçula foi campeão, sem páreo para ninguém, mas foi batido, porém, pelo famoso Eliseu, que a disputa venceu na travessia do rio. E o Caçula sentiu que a hegemonia perdeu. As primeiras atrações da escola da travessia do rio, a nado, né? Caçula era o nosso grande campeão. Depois apareceu o Eliseu e o Lu.
treinado por Joí, no Rio, e aí Caçula foi desafiado e Eliseu ganhou na travessia do Rio. O Caçula perdeu a hegemonia do piano na natação. Com vocês agora, Zaiane Chaves, falando sobre sua pesquisa. Boa noite. Eu queria agradecer primeiro a presença de todos vocês aqui. Eu sei que é muito importante falar sobre os festivais de Botirama. E eu gostaria também de agradecer a poder fazer parte desse momento, né, que para mim é muito importante existir ao mesmo tempo que todas as pessoas que fizeram cultura em sua primeira vez. Eu também agradeço bastante as pessoas que puderam originar o FEMP, o FEP e todas as manifestações culturais na nossa cidade. E eu fico honrada de poder estar aqui falando um pouquinho sobre o meu projeto de mestrado. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para essas pessoas, que eu não vou citar nomes, porque eu vou esquecer alguém, então eu só queria que essas pessoas fossem referenciadas. Prosseguindo os meus agradecimentos, que eu vou falar um pouco antes da minha pesquisa, porque eu agradeço também a todos os pesquisadores que vieram antes de mim e que virão depois de mim, porque eu entendo a cultura local como potência e como algo que tem muito mais a ser pesquisado. Então, o que eu começo aqui e o que foi começado pelos outros pesquisadores, eu creio que seja só a semente, que a gente pode ter outras pessoas falando sobre. E agradecer também a oportunidade para a Secretaria de Cultura. Eu vou agradecer também porque essa iniciativa de criar esse seminário faz parte de todo um jogo para poder transformar esses festivais em patrimônio. E eu pude estudar um pouco na universidade que a patrimonialização ela precisa de ter atividades acontecendo há mais de 3 gerações, e eu preciso que as pessoas falem sobre os festivais. Então, essa é a minha pequena contribuição. Eu espero que consiga fazer essa contribuição. Eu vou me apresentar, né? Meu nome é Zaiane Chaves de Oliveira. Eu sou nascida e criada aqui na cidade. Sou filha de Dona Wanda e seu Zaqueu. Eu sempre acreditei nisso que os meus pais me deram. Isso é uma coisa muito importante para mim, que a educação, ela, de uma certa forma, ela é libertadora e pode transformar as nossas vidas. E eu creio que essa educação foi que me trouxe subsídios para poder estar aqui apresentando sobre a minha pesquisa de mestrado. A minha pesquisa, ela se chama Festivais do Espaço Urbano, o impacto do FEMP e do FEP na dinâmica de Botirama. Então, como eu falei, né, que eu acredito que a jornada acadêmica que me fez chegar no ponto que eu estou hoje, e ela começa nos primórdios que eu estudei aqui na cidade até o ensino médio, e ela começa verdadeiramente quando eu começo a minha graduação em arquitetura e urbanismo na UFBA, em Salvador. Eu tive essa primeira mudança
que foi entender que são dinâmicas diferentes de cidade. E durante a graduação, que foi entre 2013 e 2019, eu fui entendendo esse lugar de pertencimento, que eu acredito que é um sentimento muito compartilhado com as pessoas que moram nessa cidade. A gente tem o festival como algo muito interno, muito internalizado. E quando eu começo a estudar sobre acervo cultural na universidade, eu vejo muito sobre as festividades nacionais, festas maiores, como o Carnaval, em Salvador, no Rio de Janeiro, festas internacionais, com dinâmicas totalmente diferentes, e que isso me gerava um distanciamento. Eu não me via pertencente a esse tipo de cultura. Eu entendia a cultura local com esse sentimento de pertencimento. E durante a graduação, uma coisa que muita gente fala, são culturas marginalizadas, que não são faladas. Elas até são faladas, mas de forma muito pequena, de forma não tão escalonada quanto grandes festas. E eu comecei a perceber, em alguns casos que eu estudei, que essas manifestações, elas continuavam acontecendo. E eu queria entender como elas aconteciam. Eu queria entender por que elas se perpetuavam. Aí eu chego em 2019, que foi o ano que eu defendi o meu trabalho de conclusão de curso, e eu penso, por que não estudar sobre as manifestações culturais da minha cidade local? E eu enfrento a primeira adversidade, que é uma coisa que eu venho puxando na universidade, que a gente tem um arcabouço de coisas que podem ser pesquisadas, e o meu primeiro enfrentamento na universidade foi tratar de um tema mais teórico, mais no campo empírico, e os meus professores e as pessoas que estavam ali acompanhando comigo falaram: não, você está numa faculdade de arquitetura, você tem que fazer um projeto. E como um dos meus objetivos a curto prazo naquele período era me tornar arquiteta, eu pensei, então, agora eu tenho que ter um jogo de cintura e entender que eu tenho que fazer um projeto físico, mas eu não posso esquecer essas minhas origens que me fizeram começar a pesquisar sobre a cultura local. Pode voltar. É só porque eu tive a me Aí, com todo o arcabouço que eu tive com alguns documentos sobre a cultura em Botirama, como o mapeamento cultural e o plano de cultura do desenho de 2016 a 2026, eu cheguei à conclusão de que existia potencialidade que foi vista pelos próprios artistas, e três coisas me chamaram a atenção. Os artistas e coletivos culturais da cidade viam a necessidade de criação de um museu municipal, viam também a necessidade de dinamização dos espaços culturais existentes e a criação de um centro cultural, que foi pensando em aglutinar essas demandas, que eu cheguei à conclusão de que seria necessário um centro cultural e de apoio às manifestações artísticas da cidade, que eu chamei de Secamai. Só que, pode passar por favor, o terreno escolhido é esse terreno em roxo, que eu mostro nessa cartografia, que ele está entre a BA
160, que é essa linha tracejada em vermelho, e a rua Antônio Borges Laranjeira, que é seguindo a rua do Batalhão. E depois que eu estava num período de focar muito no projeto, eu acabei entrando em contato com a cidade e eu percebi que esse terreno é um terreno privado e que não existia a possibilidade de venda, e ele é um terreno muito implicado e é um terreno que já ocorre em outras manifestações. Então aí eu deixei o projeto um pouquinho de lado, eu não desenvolvi tanto, porque a minha intenção era devolver esse projeto para a cidade. Eu desenvolvi um fluxograma que tem explicando mais ou menos todo o dossiê do meu projeto. Que ele é dividido em 4 módulos de serviços, salas de arte, auditórios e galpões. Eu desenvolvi algumas perspectivas. Nessas perspectivas eu utilizo materiais que são disponíveis em larga escala aqui na cidade. Eu utilizo um padrão construtivo parecido com o padrão construtivo da cidade, envolvendo tijolos cerâmicos, telhados cerâmicos, que são facilmente conseguidos na cidade. E esse não foi ainda o meu grande projeto que eu estou hoje, né? Porque, continuando, depois que eu apresentei esse projeto do TCC, eu tive êxito, fui nomeada como arquiteta pela Universidade Federal da Bahia, mas eu vi que ainda não foi o meu projeto que eu deva contribuir para a população de Potiramense. E aí, eu termino a minha defesa em 2019 e a minha formatura foi em 2020 e poucos dias depois a gente teve a pandemia e aí eu comecei a pensar, então, por que não fazer um projeto academicamente que contribua com a cultura de Botirama. Aí eu passo pelo ano de 2021, que foi quando eu comecei a fazer esse projeto. No ano de 2022, eu tive a oportunidade de cursar uma disciplina como aluno especial na Universidade Federal da Bahia. E era uma disciplina sobre patrimônio e acervo cultural. E aí um adendo sobre isso, porque durante esses 6 anos que eu passei na universidade, eu estudei muito sobre patrimônio, mas sobre patrimônio físico. E o patrimônio material, ele é meio que deixado um pouco de lado. E talvez isso tenha sido um motor para que eu possa pesquisar sobre as festividades de Botirama. Eu queria trazer essa visibilidade. Passando para o ano de 2023, eu pude me inscrever para concorrer à seleção de mestrado e foi nesse ano que eu fiz algumas disciplinas como ouvinte, entendendo essa conexão entre imagem e espaço urbano, e que eu vi isso refletido aqui na cidade de Botirama. E no ano de 2024, o ano passado, eu pude entrar na universidade novamente, agora como aluna regular, e tendo o tema Festivais do Espaço Urbano, o impacto do FEMP e do FEP na dinâmica de Botirama. Nesse primeiro ano, eu busquei arcabouço teórico para poder falar com propriedade e também poder fazer essa aproximação da cultura mundial e nacional com a cultura local.
Primeiramente, eu acho que foi uma coisa que me impactou bastante e que eu gosto de dizer que é essa imagem, que representa para mim os festivais de música e de poesia, porque quando eu estava estudando sobre eles para poder montar o meu projeto de pesquisa, eu percebi que os temas dos festivais tinham pelo menos uma ou duas músicas e poesias sobre o Velho Chico. Então, eu acho que esse é o aglutinador, é a foto que representa o que vai ser esse projeto para mim. Nesse ano, eu comecei a fazer esse aproximamento com alguns teóricos. Acho que a pessoa que eu posso falar mais assim, é o filósofo russo Mikhail Bakhtin, que é esse e o livro dele, A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. E ele fala muito sobre o papel simbólico e estético da cultura popular. Ele fala também que o carnaval, no caso, fazendo uma aproximação, uma metáfora com a festividade aqui local, não é só uma festa. Essa festividade é uma forma de alternativa de ver o mundo, temporária, mas profundamente crítica e libertadora. Ele fala sobre abandonar os papéis sociais naquele período de festa e simplesmente celebrar. E eu acho que isso é muito parecido com o que acontece na nossa festa. Aí eu dividi o meu projeto em 4 capítulos. Nesse primeiro capítulo, eu estou falando sobre festa e cultura popular, nesse contexto mais mundial e em vista do que já foi falado sobre cultura popular em outros textos da academia. E eu pude chegar à conclusão sobre 5 nomes. O Mikhail Bakhtin, o Maurício Halbach, a Verena Alberti e a Alba Zaluar, que ambas são pesquisadoras da Fundação Getúlio Vargas, e o antropólogo brasileiro José Carlos Seife Gourmet, que são pessoas que falam sobre historicidade oral. E aí já é um gancho para o meu próximo capítulo, que eu entrei em contato com tudo que já foi escrito sobre as nossas festividades. E academicamente a gente tem 2 livros principais, o Ibotirama e as Canções de Agosto, que é onde eu tiro essa foto do vapor, que foi lançado em 2002. E o Antologia Poética, os 40 anos do Festival de Poesia. Eu também estou citando um capítulo de Tamara Hossein, que foi publicado na revista Zero Hora. Grau Zero, eu falei, Enfim, E pensando nisso, quando eu fui montar esse capítulo, eu percebi que tem poucas coisas escritas sobre. E aí foi nisso que eu recorri a historiadores que falam sobre história oral. E eu entendi que eu preciso transformar a memória de vocês em documento escrito. E isso só vai ser permitido para mim quando eu conseguir fazer essas aproximações com entrevistas, com relatos fotográficos, filmagens, e aí isso é parte da minha metodologia. Eu já me adiantei um pouquinho. Nesse terceiro capítulo, eu estou fazendo justamente esse mergulho no Velho Chico, esse mergulho na cultura que foi desenvolvida por vocês
e poder transformar isso em documento histórico. Nessa terceira parte, eu vou debruçar em cima desse conteúdo, dessas fotos e relatos, e poder transformar isso. Eu faço a interpretação, sintetização e análise das entrevistas estruturadas, que é o próximo passo na minha pesquisa, com os agentes culturais locais. E eu também separei nesse capítulo um espaço para sistematização de todo o conteúdo que eu consegui produzir dentro da universidade com as matérias. E aí, esse primeiro conteúdo é essa montagem que eu estou mostrando aqui nessa apresentação. E ela tem a representação de várias fotos do passado, fotos do presente, fotos pessoais, tem muitas fotos minhas nesse emaranhado, minhas referências teóricas também estão nessas imagens. Eu tenho referências escritas que fazem parte dessa memória e que eu meio que tentei aglutinar nessa montagem, que eu chamei de memória caótica. E eu me lembro que a minha professora, ela virou para mim e falou, mas eu estou vendo muito caos. E aí eu falei, mas eu estou vendo uma história sendo contada, que eu acho que isso é um ponto importante. E uma forma de fazer, recontar essa história de maneira cronológica, pode ser feita através de fotografias. E esse é um exemplo que eu utilizo aqui, que são fotos do 14º FEMP, que a partir dessas fotos eu posso identificar quais são as fotos parecidas, quem são as pessoas que estão durante esse 14º FEMP, identifico o ano que foi acontecido com essas informações que estão nas imagens, e eu pretendo fazer isso com outros anos do FEMP e do FEB. Isso é um trabalho que posterior ao que eu vou fazer, é só um exemplo. Aí, como eu falei, essa metodologia que eu estou utilizando, que é a metodologia da história oral, aí eu trago uma frase da Helena Alberti, que ela fala, o relato oral revela ao mesmo tempo a memória individual e a memória social. O que é dito é sempre resultado de um diálogo entre lembranças pessoais e referências coletivas, que é um dos meus objetivos para essa próxima etapa do mestrado. Eu também trago o conceito de memória coletiva do Maurício Halbach, que ele fala a imagem do lugar em que vivemos se mistura com a lembrança das pessoas que conhecemos e das coisas que vimos. Assim, cada parte da cidade torna-se um ponto de apoio para a nossa memória. Continuando essa investigação metodológica, eu vou fazer essa contação de história a partir dessas fotografias e através de entrevistas semi-estruturadas. Aí, só para deixar o... porque é mais... e aí eu queria fazer essa conclusão, né? Porque eu estudei sobre patrimonialização, eu acho que a nossa festa ela tem uma potencialidade muito grande, as nossas festas têm uma potencialidade muito grande de continuar existindo. E uma coisa que a gente percebe que é importante para a nossa festa é que a gente tem esses agentes que participaram, que participam até hoje, ainda vivos. E eu pretendo deixar essa história registrada para que as pessoas futuramente elas possam usar isso como referência, entendeu? Não deixar essa memória se apagar. Por isso,
eu encaro isso como um trabalho muito importante. E obrigada pela atenção. Mais uma vez, parabéns, Rayane, né? Bacana, né? Ver tudo isso. Maiara, Isaiane, chega mais na tela. A gente faz uma foto aqui também. Tâmara, né? Reizinho. E pra cá, Reizinho. Tâmara também. Muito bom. Um trabalho concluído, né? Um trabalho que Maiara apresentou. Isaiane no processo de pesquisa do seu mestrado. Então a gente tem muitos frutos, muita coisa a se debater, a se discutir, a construir. O espaço do seminário, ele serve também para uma mudança de pensamento, de paradigmas, de compreender que esse festival é vivo, que esse festival impacta a cidade, né? Que a cidade se relaciona com ele, que os equipamentos culturais eles são importantes e que esse festival acontecendo no meio da cidade, de alguma forma tem uma relação direta com o povo, e por isso que às vezes as pessoas ficam sentidas quando tem um acontecimento, ou uma reforma, né? Ou uma demolição, porque as pessoas entendem a importância do equipamento, seja ele pequeno, seja ele grande, mas o que importa é que tem pessoas que têm sentimento pelas coisas, têm sentimento pelo concreto também, têm sentimento pelos fazeres, né? Então, chega para cá, mais uma vez, uma salva de palmas para os nossos pesquisadores e pesquisadoras. Encerramos aqui esse seminário falando, né, que a Secretaria de Cultura e Esporte do Brasil tem um compromisso de cuidar da memória dos festivais. A gente vai entrar para os 50 anos, ano que vem. A gente não consegue, o poder público sozinho não consegue comemorar os 50 anos, porque precisa da sociedade civil participar, precisa se pensar e se planejar até o ano que vem, para que o ano que vem seja uma grande festa, para que o ano que vem a gente tenha outros seminários, que a gente tenha outras atividades em comemoração e celebração. Realizar esse seminário é importante porque ele firma agora um espaço de debate que vai para além de outras estruturas que nós já temos, né? Então, mais uma vez, obrigado. Agradecer aqui a Câmara de Vereadores, na pessoa de Silvano, de Tchan, que está aqui, do mestre aqui também, Francisco da Pesca, e todos os vereadores, porque essa casa também, gente, é uma casa que todo projeto de cultura que foi apresentado aqui, de lei, ela foi aprovada. Então, assim, fica feliz de ter essa relação entre o poder público, entre a Câmara Legislativa e entre também a sociedade, como a vez, né? Porque a gente não consegue fazer política pública sozinho, só a população precisa se relacionar com o poder público e também com essa casa. Então, assim, é muito importante fazer esse seminário aqui, porque de alguma forma é aqui que é o lugar da Casa do Povo, né? E o povo vinha até aqui para debater cultura e os festivais. Então, mais uma vez, agradecer ao prefeito Laércio, a nosso vice-prefeito que está aqui presente, o secretário também que está aqui presente hoje, né? Pedrão que estava aqui, todos vocês aqui, chamar vocês para a gente fazer uma foto aqui agora e uma salva de palmas para vocês ficar até esse momento, até o final. Viva a nossa cultura! Vamos fazer uma foto aqui? Vamos fazer uma foto aqui? Agradecendo a